J1 Talks. Quanto vale a sua ideia? Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds, da ideia à marca. Esse é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo Made in Japan. Eu sou o Dino. Eu sou Emanuel Cáceres. E hoje nós estamos aqui com a Chieko, que tem uma empresa em Tóquio, a La Fontaine. La Fontaine. La Fontaine. Muito prazer. Na verdade, me chamam de Pete, né? E eu não me ofendo se você me chamar de Pete. Tomizawa, né? Chieko, como eu sou conhecida no mercado japonês. A gente tem a La Fontaine, porque é localizada aqui em Tóquio, Shibuya, e trabalhamos com importação e distribuição de produtos brasileiros e estrangeiros para o mercado japonês, para grandes varejistas, né? Japoneses. Muito prazer, espero contribuir hoje e ajudar vocês a entender um pouquinho mais o mercado japonês e um pouco da minha visão. Legal, perfeito. Obrigado por participar hoje com a gente aqui. Eu acredito que vai ser bem produtivo. Posso só fazer um comentário? Por que é La Fontaine, né? Por favor. Porque eu queria que fosse fonte de fonte, Izumi, né? Porque eu queria trazer recursos bons, assim, sabe? E como fonte, né? Como uma fonte. E não soava bem, não ficava bom. Então eu teve que fazer em francês, porque os japoneses à minha volta todos falaram, não, fonte não. Fontaine, o japonês entende que é Izumi e de repente fica melhor. Então, se você vai ter uma empresa, é melhor ter um nome que soe bem. Que legal. E eu acho que a impressão que eu tenho aqui no Japão, que uma das culturas mais valorizadas da Europa é a francesa, né? Eu não sei se é a mais, mas eles valorizam bastante aqui, né? Eu fui bastante contra colocar, porque eu queria algo brasileiro, mas a gente não achou nenhuma palavra que ficasse legal no tempo que eu precisava alterar para que ela pudesse expandir, né? Mas parece que tá funcionando. Funcionou, deu sorte. É. Sim, por exemplo, tem uma marca do Grupo Arezzo que é um pouco mais preparada do que a Hope, tanto financeiramente quanto como estrutura, né? Uhum. E ela teve muita dificuldade de entrada no mercado japonês, então nem sempre é o produto, né? Uhum. Eu acho que o Japão, e cada vez mais eu tenho percebido isso, ele tem muito a questão de criar confiança com você a longo prazo, né? Então é super importante, assim, você ser verdadeiro em relação às condições, em relação aos problemas, em relação à sua situação e aonde você quer chegar. Uhum. Então, acho que se eles acharem que tudo isso tá ok, né? Eles vão te ajudar a chegar no modo, numa forma, e que você vai conseguir atender melhor isso, né? Então, quando a gente fez esse estudo com a Arezzo, né? Eu sou muito focada na marca Hope, desde que eu comecei com ela, por motivos, assim, pessoais também, por filosofia de vida, né? Eu acho que eu concordo muito com ela nisso. Então, eu queria que ela se fortalecesse, assim, rapidamente, né? E aí não acabou mais, porque não tem fim. Você chega num patamar onde você achava que ia chegar em tanto tempo, e às vezes você chega antes e descobre que dá para ir um pouco mais, aí dá para ir mais, e dá para ir mais, e nunca termina. Só que o que eu percebo durante esses 20 anos, e o Dino sabe disso, né? É que vai muito de quem você é e quais são os seus propósitos, né? Porque eu vejo nesses 20 anos muitas empresas que fecharam, né? Muitas empresas que faliram também, por diversos motivos. Mas, assim, eu acho que tem uma contribuição muito grande em quem você é, o que você constrói. E o mercado japonês, ele é muito isso. Então, assim, a rede Yomo, por exemplo, o Tanto, que abriu a conta com a gente, ele é uma pessoa que eu conheço há mais ou menos 15 anos, que eu conheci, né? Ele se aposentou nesse ano. E aí, se não existisse, eu acho que esse conhecimento de 15 anos atrás, ele não teria ajudado a gente em plena pandemia. Então, as coisas são questão de shinyo, de confiança que você vai criando, mas o japonês se preocupa muito com quem você é. Porque, assim, existe vários tipos de pessoas no Japão, mas no Japão existe a educação moral primeiro, né?
você se preocupar com o próximo, você se preocupar com o ambiente que você vive, com as pessoas que você impacta quando você faz algo, né? E o quanto você contribui para a sociedade, né? É um país, bom, teoricamente horizontal, né? Ele pensa na sociedade. Por isso que ele é um grande país. Por isso que ele tem muita diferença. É quase um outro planeta em comparação aos outros países, né? Então, assim, o que eu daria, assim, eu tenho muita dificuldade, Manuel, de falar, assim, eu tenho prazer em ajudar, né? Qualquer empresa, de qualquer, independente de quem são, né? Se eu vejo que eles têm uma dificuldade, eu acho que se eu puder contribuir um pouquinho com toda a trajetória de vida que eu tive, é muito importante isso. Isso pode mudar toda uma trajetória, né? Então, assim, e foi assim que eu cresci também. Foi com pessoas que me alertaram um pouco, né? Olha, toma cuidado com isso. Eu já tive que recusar contratos que pareciam muito tentadores, logo de início, quando a Hope começou, porque tinha algum problema ali na questão estrutural que não parecia ética, né? Então, isso foi o próprio presidente da Hope na época que vetou isso. Então, quer dizer, se fosse por questão de dinheiro, ele teria feito. Ele vendo que não pode ser uma coisa que não está correto, que não concorda com a filosofia dele, ele se recusou a fazer. Então, ele foi um dos maiores professores que eu tive na questão ética, na questão como você sobrevive 60 anos, que é o que a Hope existe, né? Então, tudo que você vai construindo, tudo que você vai fazendo, ele vai ficando um registro de quem você é, né? Então, eu acho que isso tem uma preocupação grande com quem a gente está ajudando. Se essas pessoas têm essa atenção, esse cuidado, e você dá força e dá poder para pessoas boas, é uma coisa, né? Você dá força e poder para pessoas que vão utilizar isso de uma maneira... Se for só egoísmo, não tem problema. Mas se ela usar de uma forma que vai prejudicar o outro, isso me preocupa um pouquinho, sabe? Então, eu acho que o Japão se preocupa com isso. Os grandes players do mercado japonês, eu acho que realmente, se não tiver isso, não se constrói negócios tão grandes, tão estruturados como os negócios japoneses, né? Legal. Esse ponto interessante que você fala que você aprendeu bastante com o fundador da Hope, é interessante, né? Pegar algo do Brasil para sua construção aí do seu negócio no Japão, né? Geralmente é o contrário que a gente ouve, né? Não, é porque assim, o Nissin já admira muito o Japão, né? Ele sempre admirou. Então, uma das primeiras coisas que ele queria era aprender com o Japão a melhorar o produto. Então, isso fez toda a diferença para que ela se pudesse se adaptar, né? Mas não foi só isso, não. Meus pais vieram muito cedo para o Japão, foram muito, como fala, abençoados, assim, que a gente pode dizer, mas no sentido, assim, espiritual, assim, em profissão, né? Meus pais tentavam muitas coisas no Brasil, as coisas eram muito difíceis, por mais que você faça as coisas correto lá, existe muito mais que você tem que se preocupar. E aí, quando meu pai chegou no Japão, ele descobriu que era só trabalhar. Se você trabalhasse direitinho, os japoneses iam te dando oportunidade, eles iam te ensinando a fazer, e aí é mais ou menos essa filosofia que eu aprendi. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, porque eu estudei um pouco de japonês antes de vir para o Japão, então eu falava já, e eu nem gosto de falar, né? Então, eu me comunicava bem, já tinha a mesma altura que eu tenho hoje, com 11 anos. Então, meu pai, eu via a dificuldade dele de conversar com as empresas japonesas que queriam dar serviço para ele, tanto fazia se ele falasse ou não japonês, porque queriam dar para ele, porque ele ia executar e entregar no final, trabalhador, né? E aí eu comecei a acompanhar ele para poder ver, né? E aí acho que isso foi a primeira grande aula que eu tive, porque eu nem sabia o que eu estava fazendo. Mas assim, aos poucos eu fui entendendo que se você subisse mais o lucro da empresa, você poderia estruturar mais ela, né? Então, não foi complexo para mim, assim, foi uma coisa quase que natural. Então, quando eu comecei a fazer negócios na minha vida, eles eram mais simplificados do que a grande maioria que eu ouço hoje em dia das pessoas que vão começar, né? O que eu entendo, né? Eu entendo que você tem primeiro que entender qual é o seu custo e qual é o valor que você vai operar e ter uma margem de lucro nisso, né? E existe uma diferença cultural, Emanuel, muito interessante que eu aprendi com a comunidade brasileira, que o brasileiro, muitas vezes, ele acha errado o lucro. O japonês, ele acha errado você não ter lucro. Ele acha melhor você não fazer, né? Na verdade, ele acha estúpido, mas ele não fala dessa forma, né? Então, o lucro é essencial que você pense, né? Então, a estruturação do custo e do operacional, para que, no final, o preço que você operar e você vender, você tenha uma margem de lucro, é uma coisa tão óbvia no mercado japonês,
que eu me surpreendi um pouco dos brasileiros, às vezes, se ofender. Não sei, alguém que trabalha, por exemplo, com evento e ganha uma comissão, né? A gente, quando era patrocinador, né, Dina, a gente patrocinava vários eventos. Eu tinha uma consciência muito clara que o promotor tinha que ganhar, né, com aquilo, né? Mas eu ouvi, assim, de outros sponsors brasileiros que ele tá ganhando, ele tá tirando uma margem, e aquilo era meio ofensivo, né? Então, é essa a diferença. Então, se você trabalhar direitinho no mercado japonês, e várias vezes com os clientes japoneses eu falo isso, né? Com essa margem aqui, a gente não tem um lucro muito legal, mas a gente pode fazer uma primeira ação, assim, e na sequência eu preciso que a gente tenha uma margem de lucro para que a gente possa fazer, né, adaptações e melhorar, né? Eu brinco até com o cliente, assim, é uma coisa de Aitken que a gente fala, é que com essa margem não dá para comer, a gente não vai sobreviver, né? Vai morrer de fome. Então, às vezes eu falo assim, quando é um que sai aqui já, que a gente já tem uma certa intimidade, eu brinco dessa forma. Só que assim, voltando à história do meu pai, eu fui aprendendo que, né, aos pouquinhos, se você estruturar, entregar um bom trabalho, o cliente dá mais trabalho e é muito simples, na verdade. Então, você vai melhorando a qualidade, você vai cumprindo os prazos que ele te pede, ele vai te dando mais serviço, você vai tendo uma preocupação ética dentro da empresa do que você está fazendo, porque um grande player, ele não quer se sujar, ele não quer problema. Então, se você tiver problemas de lidar com funcionários, com salários, com cargos, assim, né? Com tudo, né? Você tem que ter uma estruturação interessante e para não sujar o nome, porque eu já tentei abrir contas para outras empresas, né, menores, dentro dos players que eu trabalho, e eu não entendia por que não era possível, né? Depois eu entendi que eles verificam isso, né? Então, a empresa tem que estar bem correta, e mesmo que seja uma empresa jovem, eles verificam o chateau, né? Onde ele esteve, o que ele fez. Então, tudo no Japão, ao meu ver, é de seque, né? Histórico, eu acredito, né? Então, eu espero que isso ajude as pessoas aqui que estão nos ouvindo. Legal. Eu acho que um ponto comum aqui no Japão, de todo mundo que a gente falou, é a consciência única de construção de credibilidade, né? Parece que é o ativo mais importante que você tem numa empresa, que é justamente essa construção aqui, dá, assim, o pessoal dá muito valor justamente para isso, né? Eventualmente até mais do que a entrega que você vai fazer, né? Tipo assim... Você pode até errar, né? É incrível que você pode errar, porque o mercado japonês parece perfeito, né? Ele parece assim, que é perfeccionista demais, ele é impossível, né? E não existe. Se ele fosse impossível, ele não trabalharia, vamos concordar, com o nosso país vizinho aqui, o mais populoso do mundo, né? Porque eles têm um problema muito grande com a qualidade, né? Então, se eles conseguem trabalhar com um país desse, eles conseguem trabalhar com o Brasil. A diferença que eu vejo no Brasil é a consciência da empresa de lá. Ética, moral também, e a consciência de que eles vêm, às vezes, para tentar sugar o mercado, o grande número que eles veem, né? Os números japoneses são muito bons mesmo, né? E aí, se tiver isso, eu já sei que o japonês, ele não vai precisar nem dominar o idioma. Ele vai ver, e se for uma pessoa de um cargo de decisão, ele vai enxergar que o sentimento, a intenção dele é de exploratória, né? Então, ele vai ter mais dificuldade para poder entrar nos pontos mais, assim, estabilizados, né? Essa questão, né? Eu não sei se isso é comum, mas eu vejo que a barreira de grandes empresas tem um lado ético, assim, bastante grande, assim, propósito. É que eu acho que você já está num nível que você consegue enxergar isso numa escala que, assim, a gente está falando de mercado Brasil e Japão, você está falando de uma empreendedora brasileira que consegue entrar no mercado japonês, que é esse mercado bem complexo, como você falou, você negocia com, sei lá, executivos desse nível, você consegue ver isso claramente, né? Eu acho que, assim, legal, deu para ter uma ideia boa. Se você pudesse descrever hoje, quem é você? Eu acho que eu estou aprendendo ainda, mas eu tento ser uma pessoa melhor, né? E eu acho que no passado alguém me deu uma dica do que eu deveria ser e hoje é o que eu quero ser, né? Uma vez eu fui para o Nordeste do Brasil, por causa da Hope, né, e tudo, e fui conhecer toda a estrutura e eles me mostraram os problemas sociais que o Brasil vivia, né? Eu era bem nova,
um pouco menos de 20 anos. E aí, aquilo me impactou muito, porque é uma coisa que eu sabia que existia, mas eu não via. Então, a intenção era me mostrar o que é ser um empreendedor, né? E nesse momento, ele me falou assim, né? Uma pessoa muito importante para mim. Ele falou, você vai ser uma grande executiva. Qualquer empresa que você entrar, porque você foca na venda com lucro, e é o mais importante. E você vai conseguir fazer a venda de qualquer jeito, porque você estuda se o cliente quer, né? Já é assim, né? Mas aí eu já tinha quase 10 anos de trajetória, né? Porque eu comecei com 11 anos, então eu já via que os clientes tinham que ter uma necessidade, senão não adiantava você ir lá pedir para ele comprar algo, né? Ele tinha que ter a necessidade do que você tinha para oferecer, né? E aí você tinha que se ajustar ao que ele quer. Então, como vendedora, eu estava tudo ok ali, eu ia ser uma grande vendedora. E aí esse executivo falou para mim, esse grande empresário falou para mim assim, você tem a opção de ser uma boa executiva, ganhar um bom salário, dar uma boa estrutura para sua família e cuidar dos seus queridos, né? Agora, se você decidir ser empreendedora, você vai cuidar de outras pessoas, você vai impactar na vida de pessoas que você contrata, de pessoas, de fornecedores, de clientes, você vai impactar financeiramente, né? Então, você vai pôr comida na casa das pessoas. É uma decisão que você tem que tomar, mas você consegue fazer isso. E você tem que fazer porque você tem que ver por que você tem que fazer. E aí ele me levou no Nordeste do Brasil, onde a Hopi está localizada, um pouco mais para o sertão, para uma parte onde existe muitos problemas de seca, de saneamento básico, hoje bem menor. E aí eu fiquei muito impactada que as pessoas estavam ali, mas estavam brincando na lama, as crianças, e aí elas não sentiam muito a diferença, mas elas não tinham saneamento básico, o teto era baixo, não tinha infraestrutura, a cidade, e parecia que eu tinha voltado assim nos livros que eu lia dos séculos passados, né? E aí eu pensei, ele falou assim, a expectativa de vida aqui é 40 anos, as pessoas morrem com 40 anos, não vão para a faculdade, não aprendem a ler, e essas crianças aqui, todas que você está vendo, elas provavelmente vão seguir esse mesmo caminho se a gente não fizer nada. Mas se a gente fizer, eu acho que a gente tem condições de fazer alguma coisa, nem que seja um pouquinho, né? Todo mês a gente conseguir fazer algo um pouquinho, você faz um pouco, eu faço um pouco, todo mundo faz um pouquinho, aí a gente consegue fazer uma mudança. Era um projeto que impactou logo de começo umas 1.500 pessoas, logo que ele começou. Em menos assim, de 3 anos, ele já tinha chegado a 150 mil famílias, né? E em 2016 foram os primeiros formados na faculdade. Então, eu não vi o tempo passar, mas a gente ter feito parte disso, porque a gente fez um bom trabalho, a gente cuidou da venda, né? Eu tenho certeza que eu tomei a decisão correta. E agora, eu quero fazer, depois de tudo isso, né? Depois que eu fiquei muito tempo trabalhando, Emanuel, assim, porque existem muitos problemas, assim, complexos dentro de uma empresa para você estruturar, né? Então, eu não perdi um pouco a noção. Eu recebia relatórios semanais, diários até, durante o período, mas assim, eu não conseguia enxergar o quanto estava impactando aquilo, o quanto estava ajudando. A Hopi, por exemplo, saiu de 800 funcionários para 2.000 funcionários, estava contratando, né, no período que eu comecei. Eles melhoraram a tecnologia, adquiriram tecnologia japonesa, investiram 5 vezes mais para diminuir a quantidade de lixo e desperdício, o impacto no meio ambiente. Nisso eles conseguiram que a Gisele Bündchen fizesse a propaganda e tudo, porque teve essa consciência e ela é uma pessoa que não precisa trabalhar por dinheiro, né? Ela vai trabalhar por propósito, né? Então, hoje eu me vejo uma pessoa que pode impactar. E cada dia mais, assim, depois que isso tudo aconteceu, depois da Hopi a gente teve muitas propostas de marcas italianas, brasileiras, a gente conseguiu colocar a Arezzo no Isetan, fazer uma grande venda para ela na Coreia do Sul, que é um grande amigo hoje. E depois eu olhei ao meu redor, assim, e como muitas pessoas me falam isso, poucas pessoas conseguiram fazer isso com marcas brasileiras, né? E, infelizmente, nem a Arezzo ficou 10 anos tentando, né? E realmente foi uma parede muito difícil de passar. E a gente, em 6 meses, a gente conseguiu. Então, eu acho assim, existe sim um estudo, uma equipe, competência, preparação, né? Bom senso, né? Existe muito bom senso de você saber o que você tem que dizer no momento que você tem que fazer, mas existe muito o seu propósito, por que você quer fazer, né? E se for só para você, eu acho que é muito pobre, é um propósito muito medíocre, né? Então, hoje eu vejo, assim, que a força que a gente tem, os canais que a gente tem, porque, por exemplo, o Isetan é um shopping maravilhoso e ele
desde o primeiro dia que eu tive contato com eles, eles me pedem outras coisas do Brasil, não só o que eu já ofereço, né? E eles gostam muito da Itália, de todos, mas eles querem muito que a gente consiga trabalhar legal com o Brasil em alguns setores, que eles têm uma demanda para isso. E é engraçado que eu vejo muita gente indo bater na porta do Isetan, porque com a gente, eles vieram, eu nunca precisei ir, eles vieram no nosso escritório, 6 executivos. Então, eu não sei se existe algo maior que pode ajudar a gente, ou se a gente está fazendo um bom trabalho e fazendo com que as pessoas desejem estar, né, junto, né? A minha entrada também dentro do grupo Seven da Holdings, no Sogo deles, né? Do Sogo Seibo, foi também dessa forma. Assim, a gente preparou muito a marca, eu estudei muito como que deveria entrar, eles estavam com projetos relacionados ao Brasil, então eu fiz a proposta e em uma semana a gente recebeu o convite de ir até o Roncha deles, né? Foi um impacto muito grande, porque não fui eu que fiz o approach, né? Eles que vieram, né? Então eu pensei, poxa, o que será que eles querem? Será que eu consigo? E eu não conseguia ter dimensão do tamanho, porque é um grupo muito grande. Eu acho que é a segunda maior holding no mundo, na época, em termos de número, né? E você poderia estar falando ali do lado, era o prédio da 7-Eleven só do gerenciamento dos combines e de mate, e era o prédio da Seiba, era um prédio muito impactante. Então eu subi muito tensa, assim. Com muito, assim, tinha uma mala de coisas, de xiriô, de papéis, né, todos, porque eu tinha que estar muito preparada para a reunião e muitas amostras, né. Eu tinha um executivo que trabalhava na parte do Eigyo para mim, me acompanhou e está comigo até hoje. E eu levei até uma tradutora que trabalhou na embaixada, porque eu pensei, se faltar o japonês, estou garantida. E no meio da reunião, como ficou muito longo, porque ela era muito polida, a Bayer falou para mim assim, olha, eu quero falar com você. Se você não falar diretamente comigo, porque eu falava em português e deixava ela falar, e ela falava extremamente polida. E estava tão impactada que eu não conseguia pensar que aquilo não era produtivo, né? E ela fazendo muito bom o trabalho dela, como tradutora profissional, né? E eu pensando, poxa, comércio é um pouco mais direto, né? Assim, se eu ficar muito nessa coisa polida, se ela tiver 2 horas, 3 horas, vai ser ótimo. Mas se ela não tiver esse tempo, a gente não vai concluir. E aí ela parou assim na mesa, assim, ela virou para mim, assim, se aproximou o rosto de mim e falou assim, eu quero que você fale. Se você falar, a gente continua essa reunião. Senão a gente vai acabar em 5 minutos. Aí, nessa hora, eu fiquei tão tensa que eu levantei. Quando eu levantei, eu comecei a sentir falta de ar. Quando eu levantei, eles eram baixos, assim, aquelas divisórias, né? O primeiro andar que você entra da Seiba é, tipo, acessível, né? É onde você tá com todo mundo que quer vender alguma coisa pro Seiba. Aí eu levantei e olhei pros lados, aí tinha indiano, tinha chinês, falando em chinês com a Bayer. E eu pensei, poxa, eu acho que eu sou a única descendente aqui. Aí eu sentei de novo. E aí eu comecei a falar. Aí eu falei pra ela uns 15 minutos e a gente foi trocando. Ela falou, espera um pouco. Foi e buscou a Bayer Sênior do grupo. E ela desceu e ficou comigo meia hora e me esculachou total, assim. E aí no final porque tava um monte de coisa que tinha que resolver. E isso aqui não vai funcionar assim, tudo, de todos os detalhes que você pode imaginar. E foi maravilhoso pra mim, porque, tipo, pra mim é como se ela estivesse me ensinando tudo, de graça, né? E um japonês, para ele te criticar, ele tem que ter muito, assim, uma posição muito alta para ele te, né, esculachar. E eu tava maravilhada com ela, né? E no final ela falou assim para mim, da próxima vez você vem vestida como sararima, porque aqui todo mundo é salariado, né? Ninguém aqui é chachô igual você. Aí eu agradeci tudo e eu tava de costas pro meu Eigyo. Aí ele pôs, Eigyo como é que fala? Departamento de vendas comercial de uma empresa, né? Ele pôs a mão nas minhas costas e falou assim, não, calma, que às vezes os japoneses, assim, mais velhos, eles são sem pai, assim, tem um cargo alto, eles são meio grosseiros às vezes. E eu tava maravilhada. Eu falei assim, olha, você não percebeu que ela falou que da próxima vez que a gente voltar aqui, eu só ouvi isso, né? É claro que eu voltei com o sutsu normal, né? E menos apertado no estômago, porque estava muito mal. E menos, assim, mais, assim, acessível a ela. Então, o japonês não quer saber quem você é, né? Sabe, o nível que você tem. Se aquilo ali vai ser bom ou não, se aquele negócio vai ser bom ou não. E hoje ela é minha amiga até hoje, assim. Eu tenho uma emoção muito grande com ela. É claro que tenho um respeito enorme. É amiga, mas eu não... Sem uma intimidade, assim, muito grande, porque ela é sempre muito brava. E ela fala às vezes pra mim assim, esse nome aqui, Hope, é muito bom, né?
porque é esperança, né? Você não acha que nessa energia que a gente está vivendo, dessa fase de vida que a gente está vivendo, esse é um nome muito que deveria ser mais refletido? Então ela me ensinou, em vários momentos ela sempre deixava alguma coisa para mim, sabe? Para eu poder desenvolver. Foi um encontro muito bom. Legal, que história. Como você contou uma experiência que eu acho que é fantástico ouvir isso, explica melhor, o que você faz exatamente? Tipo assim, deu para ver que você, enfim, trabalhou em conquistar um grupo importante aqui, mas hoje qual que é o seu negócio principal hoje? A gente era representante da marca roupa, então a gente tinha que fazer de tudo bem simplificado, de uma forma bem simplificada, era fazer ela vender dentro do mercado japonês e vender sempre. Então a gente teve a oportunidade de vender muito para redes grandes, assim, tinha muito capital, mas que não segurariam ela no mercado por muito tempo, né? Porque ela seria colocada numa categoria de um produto descartável. Assim, que tanto faz ter ou não ter. Então a gente sabia que a gente tinha que chegar nos grupos melhores. E a Seibu, naquela época, ela tem um espaço de Ikebukuro, é o mais forte era, na época, o mais forte de lingerie do Japão. Talvez em Uriage eles sejam ainda. Então eu sabia que eles tinham que abençoar a marca e falar, ok, vocês entram. Eu sabia que era por eles, né? Então, assim, eu fazia de tudo para que eles olhassem, seduzi-los, né? Assim, com os nossos materiais, com os produtos, com tudo, para ver se eles vinham, né, pra gente. Mas sempre estudando a necessidade do grupo, porque eles, na verdade, não tinham. Ainda mais uma marca pequena, toda começando ainda, ia dar muito trabalho pro Seibu, para eles poderem fazer uma adaptação interessante. Só que ela me ajudou em todos os detalhes, sabe? E eu sabia que tinha que começar pelo topo. E depois você poderia ir diminuindo e trabalhar com as redes mais comerciais. Tanto que a rede Yonmou, que hoje eu tenho muito respeito, apesar de eu conhecer eles há muitos anos, isso foi a primeira vez que a gente começou a trabalhar junto, foi há 2 anos, né? Então, assim, foi o último, porque dentro Bom, não sei se a gente pode falar isso, mas assim, existem níveis, classes, né? No Brasil também, classes sociais, né? E você tem que saber até onde o seu produto vai. Ele não vai mais do que uma classe, às vezes, né? E aí, mas você tem que tentar ir para o melhor, para a mais alta primeiro, porque se você começar pelas pequenas, a mais alta vai falar, mas por que não vem falar comigo primeiro? Que a gente que é a gente que manda no mercado e vocês começam por baixo, por quê, né? Desculpa te interromper, me desculpa por isso. É só uma coisa que é como se fosse um glossário. Eu acho que quem está ouvindo pode ficar com dúvidas sobre o que é o Uriage, que você falou em Uriage ainda é a primeira, então é a quantidade de vendas direta mesmo, é a venda, objetivamente, né? E o grupo Yonmou que você falou, para quem está ouvindo e não é do Japão, é como se fosse uma rede de lojas de departamentos, talvez, não sei se é a maior do Japão, uma das maiores do Japão, né? Sim. Então, e em vendas não, mas em estrutura de loja, sim. O Ion é o maior. Ele tem cerca de 140 pontos, né? Porque ele abre o tempo todo e ele fecha também. Então, eu não sei se eu tô com os números certos. E total de 190 shopping centers. São grandes shopping malls, né? Assim, para brasileiros. O Uriage é venda. Tá. Desculpa, você estava na classe do produto, que eles são categorizados por classe alta, né? Desculpa ter interrompido o seu raciocínio. Imagina, as grandes empresas japonesas, como as brasileiras, se ela tiver... Como que vocês falam quando abrem na bolsa, Jojo? Como é que fala? IPO? IPO, Você vai ter acesso aos números de todas. Das vendas, até do setor, algumas. E às vezes elas nem esperam que você veja por essa parte. Você pode pesquisar em um site que só faz isso, sabe? Então, você consegue descobrir os setores certos, o local certo que você deveria encaixar o seu produto, seu target, né? E os japoneses falavam muito isso pra mim, mas era uma coisa que eu não conseguia entender. Por que eu tinha que definir o target, assim, sabe? Então, eu procurei também um Eigyo que já tinha feito isso. Que já tinha feito essa trajetória. E fosse uma pessoa que pudesse ter paciência com a gente. Então, eu procurei várias pessoas, assim, que já tivesse percorrido mesmo a mesma trajetória, mas que tivesse resultados. Porque hoje eu já vejo melhor, né? São 18 anos que a gente está no mercado, 20 anos que eu comecei a empreender, né, praticamente. Então, hoje eu vejo, assim, que são assim, você tem que escolher por pessoas. Mas
você tem que olhar um pouquinho o resultado. Então, há 5 minutos atrás, antes de eu começar, eu recebi uma informação de alguém que quer marcar alguma coisa pra gente conversar, né? E eu já sabia que é um executivo japonês muito importante. E aí ele me mandou, aí logo depois, alguém estava tomando café com ele e me mandou a foto do Meishi antes. Mas não sabia que eu tinha nenhuma conexão com ele, né? E aí eu pensei assim, poxa, tá vindo tudo para que eu pesquise antes se eu marco ou não com essa pessoa. Então, quando eu tenho essa possibilidade de verificar quem são, né? Antes, é claro que eu chego e deixo a pessoa se falar o que ela quer me falar, né? O que ela quer me convencer. Mas eu já sei, normalmente, né? Então, é a mesma coisa com as empresas japonesas. Eles vão falar, né, no meio da reunião, várias coisas que são importantes para eles, mas eu já sei. Então, eu já pesquisei. Eles têm que me falar um pouquinho mais detalhado, mais assim. E às vezes eles ficam muito felizes porque eu sei mais. Porque às vezes é um tanto ainda que acabou eles, para evitar pequenas corrupções, privilégios, existe no sistema de qualquer empresa grande você trocar de setores a pessoa. Então, às vezes, você coloca no setor de lingerie alguém que nunca trabalhou com isso, né? E ela não tá nem sabendo o número do setor, nem tá sabendo quais são as concorrentes maiores. E aí, ela, conversando comigo, a gente acaba falando, e ela começa a se sentir mais confiante porque eu tô com informações mais precisas do que ela. Então, todo dia você tem que estudar, né? E estudar o seu cliente, estudar seu produto, melhorar seu produto, né? E colocar ele, encaixar ele no lugar certo, porque não adianta você tentar inventar um produto novo, né? Você já tem um produto, então você pode melhorá-lo, mas você tem que achar qual é o canal e se o cliente vai querer ou não. Então, para você saber isso, você tem que analisar ele, os gostos dele, todo o histórico que ele teve. Perfeito. Uma das perguntas que a gente tem aqui é como tudo começou. Eu acho que como você já deu esse preâmbulo então, aqui... Já... É bem legal. Meu pai ficou muito feliz que o Japão era um país que, se ele trabalhasse, quanto mais ele trabalhasse, mais ele tinha resultado, mais ele conseguia cuidar das filhas bem e tudo. Aí eu vi aquela felicidade do meu pai e da minha mãe e trabalhando que nem um louco. Eles trabalham até hoje muito, muito mesmo. Os dois, todos os dias. Então eu já tive uma referência de que você tem que trabalhar muito e que é normal, não tem problema nenhum. Só você trabalhar gostando do que você faz, né? Então, eu estava lá com meu pai, eu adorava ir para o escritório com ele, eu tive uma passagem pela escola brasileira para poder sair da japonesa, foi uma coisa que eu persuadi meu pai, já era boa vendedora, né? Porque eu convenci ele que eu tinha que ficar mais tempo na fábrica com ele, né? Porque ele estava começando a fabriquinha, o QO e tudo, né? E dava muito trabalho, muito. E eu queria muito ficar. E aí eu falei, pai, me põe na escola brasileira, porque ali eu posso ir quando eu quiser, né? E ele me colocou por 6 meses, e eu tive mais tempo dentro da fábrica. Aí dentro da fábrica, as meninas achavam que eu era tipo uma office boy, que a gente fala em português, né? Uma faz tudo, né? E elas me pediam tudo, coisas de prefeitura e um monte de coisinhas, assim, e tudo eu ia resolvendo, porque era muito difícil para elas, o idioma, né? E elas trabalhavam muito também, então eu me colocava a dispor delas, porque eu podia ajudar. E ajudava em tudo. A gente trabalhava tanto na linha de produção, montagem de madrugada para entregar pedido, e ao mesmo tempo eu adorava ficar no meio das meninas, né? E aprendendo muito com elas, e elas iam me pedindo. Aí elas pediram, olha, a gente não usa lingerie do Japão. Aí eu falei, pai, parece que elas não usam lingerie do Japão, elas querem que eu troque lingerie, eu não entendo nada disso. Eu muito menos, né? Então, você não tem seu salário, né? Que eu pago, pega seu salário e compra alguma coisa, né? E vai lá pro Brasil e manda pro Brasil e eles trazem para você. É muito simples. Ele falou, eu lembro desse dia. Hoje eu entendo como meu pai me ajudou. Porque ele simplificava tudo. Ele falou assim, a moeda japonesa custa tanto para você comprar em dólar. Então, você vai ter que dividir uma vez e depois, quando ela estiver em dólar, você vai multiplicar pela moeda brasileira. Aí você vai saber o quanto você tem em real. Aí, o preço que eles falarem lá é o orçamento que você tem para comprar. Então, meu pai me ensinou a fazer uma coisa que as pessoas complicam muito, mas para mim, que tinha 11 anos, foi muito simples, né? E aí eu lembro que procurei e achei alguma coisa na internet, não lembro o que era, se era um blog, que tinha só a foto das lingeries e o número de telefone. Daí eu liguei pro dono, o dono atendeu, era uma fábrica pequena, e aí eu falei pra ele, ó, vou mandar o dinheiro pra você me manda tanto em lingerie, porque eu nem sei o que eu tenho que comprar. Eu só sei que elas querem lingerie do Brasil. Pra mim era tudo igual. Era muito difícil pra mim entender que existiam marcas e tudo.
E aí eu trouxe, quando chegou, vendeu tudo, ele me mandou, e foi muito legal. Eu mandei o dinheiro antes para ele, porque eu não sabia como que tinha que fazer, né, o correto. E aí ele mandou tudo certinho e a mais. Me mandou catálogos, ele me ajudou muito. Então, quando chegou, eu vendi muito rápido, e depois eu tirei mais encomendas, e aí eu fui buscando no Brasil e tal. Aí eu fui entendendo que era um pouco parecido com o que meu pai fazia. Então, ele recebia o trabalho, né? O cliente fazia o pedido do trabalho, ele produzia e vendia. Então, era relativamente simples. Então, assim, com uns 13, 14 anos, eu já tinha meu salário e tinha uma renda extra. E eu passava na frente das concessionárias de carro, porque a gente trabalha com montadores de carro, né? E ficava pensando, nossa, meu salário, eu já consigo comprar esse, já consigo comprar esse. Era a minha brincadeira de criança. E eu não tinha nem possibilidade de dirigir, né? Então, eu acho que eu comecei meio que o pessoal pedindo, e eu amava ver as pessoas assim. O quanto elas se divertiam, porque elas trabalhavam muito, gente, né? Aquela época, todos nós trabalhávamos, mas elas eram muito dedicadas, assim, sabe? E aí, quando elas usavam, assim, o sutiã do Brasil, uma lingerie do Brasil, elas ficavam tão felizes e vinham me pedindo mais, e aquilo era muito legal. As pessoas, você se refere ao pessoal que trabalhava em fábrica, né? Eu trabalhei em fábrica, são os maiores clientes que eu tive. Foram elas que fizeram eu ter que abrir loja, porque elas não aguentavam mais eu levar as coisas em sacola. Eu corria, assim, os andares das outras fábricas que a gente tinha contato com as empreiteiras, e eles deixavam a gente vender um pouquinho. Não podia, né? Não podia, mas eu falava, vou fazer uma entrega. E aí a gente fazia, assim, com muito cuidado, muito respeito e muita descrição para não atrapalhar o funcionamento das empresas, tudo. E aí aí eu fui fazendo muita cliente, muito. Aí elas falaram assim, olha, põe num lugar só e a gente vai todo mundo lá, porque dá muito trabalho, desse jeito que você traz, assim, até a gente conseguir ver tudo. Então elas que me ensinaram. E aí tinha um escritório no centro da cidade de Toyota, lá do Matsuzakai, e todo mundo gostava muito porque ia abrir um Starbucks do lado, lá, né? Então eu pensei assim, vai ser muito legal, porque elas vêm aqui e a gente vai tomar café. Quem disse que eu conseguia tomar café? Porque a loja lotava. Era de manhã até de noite, lotada. E como eu adorava ver elas felizes, eu participava de aniversários, eu mandava desconto para quem ia fazer aniversário, e vivia cheia a loja. E trabalhava muito mesmo. Eram 9 metros quadrados, assim. Só que aí eu descobri que outras lojas precisavam de fornecimento. E como eu já estava numa escala interessante, a loja... Vinha uma vendedora do Home que tem loja até hoje lá. Foi ela que me explicou, olha, em vez de eu comprar, eu vou vir aqui e vou comprar de você, né? Que é mais fácil do que eu ir até o Brasil, eu mandar alguém no Brasil. Então ela me abriu a visão para escalar, né, o negócio. Isso eu já tinha os meus 2 filhos já, né? E eu já pensava um pouco mais assim, não só que eu tinha que só vender, ter lucro e tal, para comprar um carro, por exemplo, que eu nem podia. Mas eu já começava a pensar assim, não, essas crianças vão precisar de uma casa, elas vão precisar se formar. E fui mãe muito nova, então eu não estava esperando ser mãe, né? Porque todo mundo achava que eu era de maior, né? Ninguém achava que eu era de menor. Então, meu ex-marido também, coitado, né? Ele também não tinha ideia de que eu era tão jovem assim, quando a gente começou a namorar, né? E aí, muito rapidamente, eu já virei mãe. E eu ficava olhando pra ela era muito linda, assim, muito linda. E eu olhava pra ela e pensava assim, nossa, aqui eu não tenho nem casa própria. Como que eu vou fazer? Como que eu vou sustentar ela? Aí o foco voltou pra aí, então eu comecei a pensar na escala, em estruturar mais o negócio, aí comecei a participar de eventos. Eu acho que foi aí que eu comecei a conhecer mais a comunidade e ver que as pessoas montavam negócios para ganhar dinheiro, para ficarem ricas ou para alguma coisa assim, né? Elas não montavam porque elas queriam, alguém queria o produto delas, elas tinham que trazer, que foi como eu comecei, né? Então, eu não sou especialista até hoje, talvez hoje eu entenda muito de lingerie, mas eu não sou uma especialista e nem optei pela área de moda. Eu acho que se tivessem me pedido pamonha, eu teria trazido, sabe? Então, eu seria uma ótima pamonha. Hoje eu já teria dominado o mercado da pamonha no Japão, eu acho. Você tem uma visão comercial. Perfeito. Assim, até aqui, muito insight, muito legal, assim, já deu para tirar. Mas só uma coisa para a gente organizar, né? Você chegou no Japão com quantos anos? Eu cheguei com 9 anos. 9 anos. E você é fluente no japonês? Não sou fluente. Estou bem, eu acho, hoje. Mas enquanto eu trabalhei com comunidade brasileira, até 2011, que foi quando a gente tinha muita revendedora, era muito legal. E era praticamente
Tinham clientes japonesas, né, que compravam. Mas a gente tratava sempre em português, tudo. Até a mídia, tudo que eu usava era brasileira. Então, eu me distanciei mais ainda do japonês nessa época, né? E aí, eu acho que... eu achava que eu não conseguiria. Tanto que, nessa reunião da Seiba, foi um pouco antes de 2011, eu não tinha autoconfiança no meu japonês. Então, assim, não acho que japonês... Sabe por quê? Não é japonês? Porque meu pai não fala japonês até hoje, gente. E ele é um grande... Hoje, acho que é uma pessoa... Ele detesta a mídia, assim. O Dino sabe que eu também... Apesar de eu trabalhar com a área comercial, que você tem que aparecer mais, eu aprendi muito que você tem que selecionar as pessoas, né? Que vão se aproximar de você, porque... ainda mais por ser mulher, porque as coisas distorcem também... E fica uma coisa muito chata, fica um constrangimento às vezes, né? Então, eu sempre fui uma pessoa bem discreta, assim. Legal. Então, não é japonês, né? Não, isso... completar. Porque meu pai, ele ganha trabalho até hoje, gente. Eu não consigo... Ele não fala quase nada, assim. Ele só... Tem joshiki, que a gente fala no Japão. Meu pai tem mais joshiki que muitos japoneses que trabalham para ele. Ele sabe que tem que respeitar as regras, os horários, né, direitinho. É que você tem que chegar abaixando a cabeça, agradecendo sempre. Por mais que você pegue alguém no setor que é um ignorante, às vezes, uma pessoa que está de mau humor no dia, ele é seu Torihikisaki, então você tem que conseguir Torihikisaki seu stakeholder, né? Ou é fornecedor, ou ele é seu cliente. Então, ele tem muito isso. Então, quando meu pai chega num lugar, ele tem muito respeito das pessoas, né? E tanto que, nesses 30 anos que ele trabalha, quando ele ficou doente uma vez... O próprio cliente começou a resolver as coisas pra gente, sabe? Pra gente não precisar correr, porque gostam demais dele, né? Então ele é muito querido. Que legal. Bom, pelo que você fala... O japonês não é a barreira. Não é a barreira, tipo, dá pra entrar. Eu ia falar exatamente isso agora. Uhum. Pelo que você fala, é você querer fazer o negócio mesmo, que você faz ele acontecer. E outra coisa, assim, seu pai foi uma inspiração pra você, eu era grudada. Tanto que, eu era muito... Brincava de carrinho com meu pai. Eu adorava, assim, porque ele era o único menino. E eu só tenho irmãs, né? E meu irmão mais velho tem uma diferença muito grande, então ele não convivia muito. E eu gostava de brincar coisas de menino, assim. E as minhas irmãs de boneca, né? Então, eu era grudada no meu pai. Adorava montar as coisas, desmontar. Eu lembro que quando lançou o computador, ele trouxe pra mim, pra eu... Então, ele era meu amigão. É meu amigão até hoje. É um cara que é inspiração em todos os sentidos, principalmente o lado ético-moral dele e ele ser muito firme, né, nos princípios dele, assim, e uma pessoa extremamente simples. Meu pai, para vestir um terno, eu acho que eu devo ter visto 2 vezes na minha vida, assim, então ele não gosta de... E é muito pão duro, muito pão duro. Eu levo ele nos restaurantes aqui em Tóquio quando ele vem me visitar e ele já fica, isso aqui deve ser muito caro, não vou entrar aqui e tal. Ele se diverte e eu faço ele comer bem, porque eu acho que isso que é um dos prazeres da vida, né? E ter um queixe, como fala, uma paisagem legal, um ambiente legal e as pessoas que vão servir também. E aqui em Tóquio tem muito, acho que é um dos lugares mais legais para você comer, né? De alimentação, assim, mais sensacionais. Então, ele fica, assim, muito bem, ele come muito bem, mas eu tenho que pagar a conta, porque se ele pagar a conta, ele vai desvalorizar tudo que a gente construiu ali de relacionamento, da alegria dele, acaba ali na conta. Voltando só um pouco, eu percebi que uma das suas estratégias, ela está diretamente ligada a vendas, né? Então, pelo que eu entendi, você contratou um vendedor já experiente, com um portfólio, ou seja, com resultado, e essa foi uma das suas estratégias para conseguir entrar no mercado. Então, tipo assim, você tem bastante experiência com vendas e tá claro, tá bem nítido que você tem esse dom e você levou isso a um nível diferente no seu negócio para japonês, foi isso? Foi. Eu nunca precisei na parte de Eigyo, eu não sei como fala Eigyo, Manuel, assim, é tipo... É vendedor, vendas, não é? É o vendedor, só que ele não é um vendedor, assim, que vai para... ele tira contratos grandes, né? Ele é o que vai fazer você entrar nas redes maiores. É mais complexo, tanto que salários são mais altos e tudo. Ele é um executivo que vai abrir isso, né? Grandes portas para você.
E eles, assim, nunca estão disponíveis os bons. Os ruins são. Mas os disponíveis, como qualquer setor, é muito difícil. Então, Bom, as minhas funcionárias falam que eu faço, tipo, uma estratégia para conseguir as pessoas que eu preciso para a empresa. Só que, claro, eu pesquiso elas para ver se elas não têm problemas, assim, de ética, sabe? Se não são pessoas que, de repente, pode atrapalhar tudo, né? Você colocar uma laranja podre, né? Dentro de laranjas saudáveis, você vai ter aquele probleminha ali, né? Sempre, né? Então, você tem que verificar se não é um câncer, né? Dentro. E eu ia atrás. Então, eu mostrava o projeto, assim, no intuito de aconselhamento, para que eu pudesse fazer o EIGO, né? Hoje que eu pudesse fazer as vendas, né? A parte comercial. Hoje eu sou a parte comercial principal da empresa. Eu tenho muitos, assim, graças a Deus eu tenho muitas pessoas que vieram pra gente, que eu peguei também, né? Que eu arrastei para vir trabalhar com a gente, no bom sentido, com muita ameaça também, de brincadeira. Mas, tipo, eu vou fazendo amizade pra pessoa conhecer a gente de verdade, primeiro. Depois conhecer o nosso propósito, né? Aí ela mesma, se ela tomar a decisão de vir, aí vai ser sensacional, porque ela vai vir, ela é inteligente, né? São pessoas inteligentes. Elas vão vir já com uma estratégia para trazer, para solucionar e fazer a coisa acontecer. Então, eu aprendi muito mesmo com o departamento comercial. Mas, eu sempre, principalmente no início, eu sempre precisei ser a pessoa que ia criar a cara para a empresa. Então, eu vejo, no Japão, eles falam que o presidente é isso, né? Assim, as empresas que eu conheço. Se o presidente não levar a empresa não vai. Ele tem que ser a pessoa que consegue levar, né? Então, hoje eu entendo que eu consigo fazer melhor isso e estou melhorando mais com o tempo, né? Eu já estou envolvendo os meus clientes nos projetos sociais brasileiros e tudo, antes de fazer um acordo. Então, acho que já está começando a melhorar. Trazendo consciência para um outro mercado, né? Nesse período todo, quais foram as principais dificuldades que você passou? Ou uma específica que você fala, nossa, essa eu vou parar com tudo. A minha dificuldade estava na forma que eu fazia, sempre. Porque eu achava que tinha que ser de um jeito difícil. Eu não sei explicar, assim, mas, por exemplo, eu tinha visão só para roupa e lingerie, por exemplo, né? Não é que é super importante o foco, mas eu poderia delegar mais, eu poderia formatar melhor, eu não sei se eu consigo passar dessa forma. Mas eu acho que é complicar. Quando você acha que é difícil, quando você, sem ver, você já diz que é complicado, né? Por exemplo, já são palavras que eu diminuo bastante, graças a muitos conselhos, assim. Muitas pessoas que já estão bem além de mim e que conseguem me passar um feedback maravilhoso sobre isso, né? E pessoas que estão começando, normalmente eu ouço assim... Tem muita gente que procura a gente para abrir lojas deles em shoppings, né? E aí eu vou ouvir a pessoa. E aí ela fala assim para mim, não, mas eu quero abrir primeiro aqui na estação, aqui da cidade, porque é mais barato do que o shopping. Aí eu falo, como é que você sabe que é mais barato que o shopping se eu não falei o valor? Então, a pessoa coloca na cabeça. Ela não pesquisou, ela não falou com ninguém, mas ela já, pelo status, né? Por ser um lugar melhor, ela já acha que aquilo já vai ser a barreira. Então, eu acho que a maior dificuldade foi a minha própria mente, assim, a própria cabeça. E foi também não saber lidar com as mudanças, assim, as coisas não irem do jeito que você imaginou, né? Então, o tempo que você leva para se recuperar disso é o que mais te atrapalha, eu acho, né? Perfeito. Será que eu consegui? Tá ótimo. Não, é que o padrão normalmente o pessoal fala em crise ou coisa do tipo, mas entender, eu acho que isso é uma evolução e uma autoconsciência que você vai adquirindo ao longo do tempo, que entender, a principal dificuldade foi eu. Isso eu acho que é maturidade, é evolução, sim. Hoje, assim, com toda essa experiência que você adquiriu, você falou quase 20 anos, né, no mercado, se tivesse que conversar com alguém, tanto aqui quanto no Brasil também, tá? Tem pessoal do Brasil que ouve. O que você recomenda, assim, na hora de começar um negócio dentro da sua visão? Você falou de trazer lingerie do Brasil e tal. O que você recomenda? O que a pessoa tem que ter? Olha, eu trabalho na parte comercial, né, da minha empresa. Não, então não é no produto, eu acho, né? Por mais que o produto tenha tudo a ver. E a gente trabalha com vários outros produtos também hoje, e mais fácil de trabalhar com países que não são do Brasil, infelizmente. Mas assim, ainda, né? Porque a gente vai resolver esse problema. Agora,
eu falaria para você escolher o que você sabe fazer bem. Porque, por exemplo, eu sou uma péssima, como fala, trabalhar no estoque, quando você tem que separar o pedido, organizar, operacional, acho que operacional no estoque, né? Pode ser. Eu sou péssima. Eu sou distraída porque eu tenho a mente criativa o tempo todo. Eu tenho meu raciocínio sempre pensando em como vender, e quem que eu posso falar, como que eu levo, como que eu apresento. Eu tô sempre com a mente voltada para a parte comercial. Então, eu sou boa na parte comercial. Aí, eu decidi fazer um negócio que é muito essencial, todos os negócios da parte comercial. Mas, assim, por exemplo, a área da indústria, a parte de qualidade é mais importante, às vezes, do que a comercial. Porque você vai trabalhar muitos anos com a mesma montadora. Você tem que focar muito em fazer melhoramentos na qualidade e acompanhamento da tecnologia dela, né? Então, na indústria, eu trabalho muito pouco. É muito pouco que eu vou hoje para a empresa do meu pai, para a parte comercial, para abrir algum contrato novo, alguma coisa, porque é raro. Uma vez que abriu, você tem que trabalhar a qualidade. Então, o meu ramo é importação e distribuição. Eu não fabricaria. Assim, muitas empresas fazem propostas para a gente fabricar, porque acho que a gente tem o know-how do produto, e a gente tem, claro, um arquivo do que vende e do que não vende, mas eu tenho um acordo ético, né? Moral com a marca, claro. E também, eles produzem muito bem, e tudo que eu peço para eles fazerem, eles fazem muito bem. Então, eu não me meto. O assunto deles é indústria, né? Eles são indústria. Eu tenho que importar e vender. Então, muitas vezes eu não me meto também no varejo. Se o cliente quer vender de um jeito, eu me adapto ao jeito que ele quer vender, mas eu crio um padrão também para que todos os clientes não briguem, né? Eu tenho que controlar esse padrão. Então, a gente foi para a área comercial nos últimos 3 anos, que a gente foi para o varejo mesmo. Até então era atacado. Então, eu me vejo fazendo bem isso. Hoje eu me vejo fazendo bem qualquer coisa que tenha os mesmos princípios, né? E que tenha valor para o mercado japonês, que eu consiga representar bem. Eu vejo que eu sou uma peça nesse setor. Então, eu sou feliz no que eu estou fazendo. Então, se eu for falar para alguém que vai começar, você tem que identificar o que você é bom. E se você é muito bom para falar com grandes empresas, você não tem medo disso, é um ponto extremamente a seu favor, porque muitas pessoas não têm essa autoconfiança. E também ela tem dificuldade porque é complexo, né? Eu não sei se foi a trajetória que me ajudou a ser mais forte nisso e mais confiante nisso, né? Eu me vejo nesse setor. Agora, se você é uma boa vendedora, de falar com o cliente final, se você é muito boa nisso, eu focaria em algo assim. Então, eu iria para o varejo, né? Eu ia montar minha loja, ia juntar minha equipe, né? Ia fazer uma coisa mais voltada para o varejo, se eu fosse boa nisso. Se fosse boa na fabricação, ia, né? Como os engenheiros, por exemplo, eles ficam o tempo todo na criação do produto, na adaptação, na melhoria. E, às vezes o mesmo produto, mas eles estão mudando a tecnologia para ter um custo melhor. E tudo, estão super focados na indústria, na fabricação. Então, você tem que descobrir você primeiro. O que você quer fazer. Porque qualquer coisa vai dar retorno, Emanuel. Por exemplo, a gente teve... Durante a trajetória que meu pai cresceu, a empresa mudou muito. A gente começou a fazer muita coisa. E tinham empresas que vinham recolher o lixo, né? Isso há muitos anos atrás. Eu lembro que eu era criança. E eu pensava assim, poxa, que ruim o trabalho dele, né? Ele que recolhe o lixo, e ele vinha com serviço à parte da Toyota, por exemplo, para ele poder ter bombetes, assim, para ele separar e reaproveitar, reciclar o lixo, né? E era um cara muito simples e tal. Eu achava assim, poxa, que dificuldade, né? Então, hoje é uma das maiores empresas nesse setor. E é uma das empresas mais ricas, que mais tem um faturamento mais alto em Toyota, por exemplo, da cidade de Toyota, né? Eu acho que ele tá em outras cidades já, tá? Que agora você falou, eu lembrei dele. Então, o cara é bom de mexer com lixo, de separar o lixo, ele sabe como fazer. Ele sabe o processo, ele traz pra gente o... Como que fala aqueles... Que você vai jogar o lixo dentro? Não sei. Caçamba. Caçamba, é. Sei. Ele traz a caçamba, ele instalou a caçamba ali, pediu um espacinho pra gente, porque a gente não utilizava, ele pensou em tudo ali na época. E ajudou pra caramba, gente. Pra caramba. E a gente paga ele pra fazer isso, né? E provavelmente o governo também paga, e outras pessoas, pra comprar o que ele reciclou, paga pra ele também. Então ele ganha em todos os sentidos. É sensacional. E muita gente ria dele. Assim, eu lembro que eu pensava, poxa, que serviço ruim que ele faz. Que Legal. difícil. É aquela história, é entender do que faz e, como você falou, fazer bem, né? Tipo,
As pessoas não precisam entender, elas precisam querer pagar por isso, só isso. Você tem que ter algum valor para o que você vai entregar, tem que ter algum sentido, né? Claro, com Não, certeza. as pessoas vão querer. Não, fantástico, excelente visão. Qual que é a sua visão? As suas expectativas para o mercado agora, pós-pandemia? O que você imagina? Como que você imagina? Olha, a pandemia foi muito difícil, só que a pandemia também, ela resolve muitos problemas de empresas que estão inflacionadas, que elas, na verdade, não estão lucrando, mas elas estão se mantendo nas posições, porque está mais ou menos, né? Quando vem uma crise, ela tira essas empresas que estão tomando o lugar de boas empresas, que poderiam estar lá, de coisas novas. Então, vai abrir muita oportunidade, já abriu muita oportunidade. A gente teve, assim, contratos que eu nunca imaginei fechar, assim. E olha que eu nunca acaba, né? Eu vou descobrindo os números dos concorrentes e vou entendendo que eu posso chegar lá. Então, assim, eu vejo já que se ele chegou, eu vou chegar. E eu lembro que era um pensamento que eu tinha quando eu era criança. A melhor aluna da sala era uma menina, e eu olhei para ela assim e pensei, nossa, ela consegue ser melhor aluna, eu também consigo. Então, eu estudei para isso, né, e consegui também. Então, acho que é mais ou menos isso. Se você observar que tem uma deficiência no mercado, né, que aquilo tem lógico que você quer fazer, que alguém vai comprar, né, eu acho que você tem que tentar todos os meios para poder entrar lá. Mas sempre aquela coisa que eu falo para todo mundo, assim, muita gente abriu negócio nos últimos 3 anos, fala para mim que foi muito importante o que eu disse, né? Mas você tem que olhar o custo. Você tem que observar se você não está trabalhando errado, se você não está trabalhando sem lucro, porque aí você pega uma pessoa que está fazendo um trabalho bom e você faz o mesmo trabalho que ela e você trabalha com um preço reduzido, né? Só para poder ganhar os clientes dela, né? Você não ganha dinheiro, ela não ganha e todo mundo perde. Então Ninguém ganha. É muito frustrante. Então, quando você decidir o que você quer fazer, e você tem que fazer porque eu acho, né, que tem que ser. Porque você vê uma solução para um problema, você vê que você vai ajudar alguém com aquilo, sabe? Então, se você tiver esse sentimento com isso, igual o rapaz do lixo, né? Uhum. Ele veio limpar o lixo pra gente, e ele sabia que isso era um problema, e era um problema. Porque a gente queria focar na produção do produto, né? A gente não queria ficar pensando, vamos ter que separar o plástico de tipo PP, do tipo AB. Tinha vários tipos, né? Porque tem que reciclar, e aquilo era muito chato. E ele veio e ele solucionou tudo. Então, já fez maravilhoso. tudo, né? Bem legal. Posso contar uma coisa engraçada dessa parte de concorrência? Claro. Né? Eu não posso falar nomes, né, gente? Assim, pode acontecer. Mas, assim, veio uma marca quando a gente estava com o escritório. Eu estava muito ocupada, extremamente ocupada. E o presidente dessa empresa do Brasil veio para o Japão, falou para mim, por favor, marca um tempo, né? Descobriu o nosso endereço, tudo. Ele tinha algum contato no Brasil e sabia o quanto a gente importava da Hope, né? E aí eles chegaram no meu escritório do nada, assim, eu não tava em reunião também, eu tinha que sair, né? E aí foi rapidamente, assim, eu falei assim, mas como que um presente tão importante não marca a hora antes, né? Ele não queria falar com você e tal, eu tava no Japão para vir. Aí ele deu o cartão e eu saí. Aí no caminho de volta no táxi eu comecei a olhar o cartão e eu falei, não, mas essa marca já tem representação no Japão. Aí eu já pesquisei e tal. Eu conheço, porque eu conheço todo mundo. Se eu não conhecia ainda, eu vou conhecer. Então eu vou atrás. E eu já sabia quem eram os concorrentes dele, né? Os meus concorrentes, mas que eu já tinha ido lá, olha, eu sou da Hope, tá tudo legal, né? A gente é concorrente, mas problema nenhum aí. Não é o mesmo cliente e tal. Já até tinha feito parceria com essas empresas. E é uma marca de lingerie que teve um auge muito grande no passado. E depois a Hope passou muito, muito à frente. Mas foi uma marca que, principalmente no Japão, eles fizeram, os representantes daqui fizeram um trabalho excelente. E aí, tem 2, né, representantes. E aí, quando eu voltei, ele ficou me esperando, né, esse chateau. E aí eu falei pra ele começou a falar comigo. Eu falei assim, olha, quem que vai... Chateau é presidente, tá? Quem que vai falar pros seus fornecedores daqui? Eu ou você, que você tá aqui? Aí ele, não, eu não pensei em falar, porque você tá muito à frente, e não sei o quê. Eu falei assim, não, mas eles estão com você, né? Eles são os primeiros que têm que saber que você tá aqui. Aí, se você falar com eles, a gente pode, de repente, concluir essa conversa com eles junto, participando. Por que não, né? Aí ele falou, então, quando sair daqui, eu prometo que eu falo. Eu prometo que eu mesmo explico como é que foi, mas eu quero primeiro passar. Aí ele passou tudo, as ideias dele, tudo, né? Muito legais, né? A visão de um presidente é muito bacana.
E aí, logo depois que ele saiu, eu falei assim, só faz questão de avisar para os seus 2, não para um só, né? Que é meio errado. Porque, assim, eu não vou gostar deles ficar sabendo que você vem no meu escritório e eu não falei nada para eles, né? Eu acho que isso que é muito legal. E depois disso eu fiz parceria, inclusive até o Ion Mall era para ter entrado uma outra marca brasileira, que é uma linha um pouco mais acessível que a Hope. E o Ion, na época, não tinha um plano de trabalhar com isso. Mas eu coloquei em outros lugares, em Shibuya, tentei algumas lojas mais acessíveis, redes mais acessíveis. Então a gente fez uma parceria, uma mini parceria, mas não era lucrativo. Não era lucrativo nem para o fornecedor, né? Nem para mim. Então eu tinha que focar em coisas que eram lucrativas. E aí eu deixei o negócio já já tinha testado algo no mercado japonês, né? E não tenho mais tanto contato. Outras marcas que a gente fez parceria, por exemplo, o Boticário, eu fui por outro motivo, eu fui lá conversar com o pessoal, né, que representa a marca, e eles falaram, olha, eu saí de lá, eu fui sem intenção, né? Eles, olha, se você quiser, fica com a parte do mercado japonês, porque a gente tem já algumas vezes o mercado japonês, mas você pode alavancar mais a marca. E aí eu ofereci para eles a gente fazer uma parceria. Olha, tem uma parte da importação logística que eu não quero ter tempo para isso. Se vocês cuidarem disso, eu cuido só da parte das vendas. E é uma parceria que está até hoje. A loja, por exemplo, do Ion Mall, ela tem 30% de espaço para cosmético da Boticário, e ela deixa a loja mais cheirosa e mais bonita. Então é bem legal. E você fazer parceria, você falar com seus concorrentes, não ver eles como inimigos, acho que é o primeiro, porque você nunca vai conseguir atender o mercado sozinho. Nem as grandes marcas conseguem, né? E o mercado é muito grande. Então essa consciência é bem importante, eu acredito. E tem muitas revendedoras de lingerie que entram em contato com a gente, que a gente vê um modo de trabalhar junto, que a gente incentiva, às vezes com uma outra marca, né? Para que a gente não desgaste muito a marca Hope, né? Eu quero sempre ajudar quem quer vender, quem tem essa coisa de vender, é o departamento delas, o varejo, né? Então, eu acho que parceria importante. Espero que essa visão de mercado chegue à maior parte dos empreendedores aqui. A gente vem falando isso nos nossos seminários sobre se a gente divulgar o conceito do que a gente faz aqui, nem que todo brasileiro resolver trabalhar num segmento de estética, por exemplo. Se a gente divulgar o segmento para o mercado japonês, não daria para atender. Não tem gente o suficiente para atender. Nem as grandes marcas conseguem, né? Exato. Assim, espero que essas palavras assim tipo alcancem pelo menos todos os empreendedores do Japão, porque é verdade, eu acho que essa é a maneira correta de pensar, tipo, para alcançar um mercado e crescer nele, né? Sim. Fantástico. Agora, uma dúvida. A gente vê pessoas trazendo produtos do Brasil e qual que é a diferença e como fazer? Tipo, você representar uma marca num país e, tipo, você comprar um produto dessa marca e revender no seu site aqui. Eu acredito que existe uma diferença de escala nisso. Existe. Como representar uma marca num país que o mercado é tão exigente? Depende de onde você vai vender, né? Por exemplo, é um mercado exigente, mas se você olhar, tem vários produtos que são ruins, não tem também? Então, tem, né? Tem muito. É claro que a venda deles é bem ruim, né? Mas a venda é alta, mas a margem de lucro é tipo, não, eu não faria isso. Tipo, não suaria tanto para vender algo, para ganhar menos do que se eu vendesse um produto de outra que tem uma categoria melhor, né? Então, às vezes, é estúpido se você fizer algo que não vai dar retorno. E eu vejo muito assim, tem muita revendedora nossa, mas ela se conscientiza. As inteligentes são, assim, fantásticas. Você trabalhar com gente inteligente é outra coisa. Mas, porque não faz muito sentido, Manuel? Pensa comigo. Você manda a sua mãe comprar. Ela tem que ter um tempo para ela ir lá, tal. Ela vai andar, você vai ter um custo de logística. Daqui a pouco você vai ter que embalar e mandar para o Japão. E aí nem tudo chega muito bom para você vender. E aí você vai ter sempre uma sobra. As pessoas não calculam isso, né? Elas compram por um preço, vende pelo dobro, só que elas não contam que elas não vão vender 100%, né? Às vezes. Se vender 100% sempre, vai ser maravilhoso. Mas eu conheço poucas lojas que têm isso. Elas sempre têm uma sobra, né? Então, quando a empresa japonesa, ela faz isso em último caso. Se a loja japonesa, por exemplo, a gente trabalha com uma loja de Ginza há muitos anos, desde o início. E ela não faz isso. Ela não vai, né, para fora e compra a mercadoria. Se ela tiver que fazer isso, ela faz chorando muito, sabe assim? Porque ela sabe que vai diminuir muito a margem dela
porque ela vai perder um tempo enorme fazendo uma coisa que é o trabalho do fornecedor, que é o meu trabalho, né? Fazer. Então, eu já tive no meio desse processo ter que importar marcas de roupa que eu não tinha a menor intenção, mas vinha pedidos assim, pelo menos de 1 milhão de ienes, assim, eu aceitava quando era um volume mais ou menos assim. E aí eu tinha que falar com a marca no Brasil para ela trazer, é uma coisa relativamente simples, né? Só que o fornecedor, o distribuidor, né, no Japão, é o trabalho dele, trazer e ele verificar se está tudo ok. E aí ele vai vender para a loja. Então, quando chegar na loja, no varejista, vai estar tudo pronto para ele vender. Ele só vai ter que se preocupar em vender. Então, ele não se preocupa em dar a margem dele para isso. Esse é o mercado japonês, tá? Os brasileiros eu vejo que faz um caminho, um processo mais longo e acaba não conseguindo sair do mesmo lugar. Eu conheço lojas brasileiras que estão no mesmo lugar, vendendo da mesma forma, 15 anos ou mais. Não que isso não seja lucrativo, mas você sempre vai estar preso com o seu negócio, né? Não vai dar para você escalar muito. Agora, as que já se alinharam bem com fornecedores, já conseguiu abrir 3 lojas, 4 lojas, porque focou só no varejo, só precisou se preocupar em fazer cliente e vender. Não ter que comprar, importar, retirar a mercadoria. Eu já ajudei muitas lojas que são boas, que têm um volume grande e faziam por aeroporto não, como fala, correio, né? Assim, sistema normais de envios. Eu já fui em várias, assim, empresas brasileiras e falei, olha, tem um jeito mais fácil de vocês importar carga. Assim, fala com a empresa do Brasil, coloca um agente de carga lá e tal. E aí fui passando os contatos, tudo. Tipo, isso é um know-how muito valioso, na verdade, né? Mas eu também, olhando a pessoa desperdiçando tanto dinheiro, me dava uma certa, assim, poxa, vamos ajudar um pouquinho, né? Para ver até onde ela consegue ir. Mas, assim, eu acho que essa questão de você raciocinar um pouco. Porque, se, por exemplo, a gente está fornecendo para uma loja no interior, né? E ela já está com 2,5 milhões de venda mensal. Uma loja pequena, muito pequena. E ela falou assim para mim, ela tem muita venda pelo online também, né? Muitos clientes que ela fez e tal. WhatsApp, tudo cliente que ela já foi construindo, ela fala e os clientes compram. Então, ela passa o dia inteiro falando com o cliente. Ela me pediu para pegar o estoque e fazer a logística dentro do meu, que a gente tem, né? Lá dentro, porque ela quer focar só na venda. Que ela me paga esse serviço. Olha que loucura. Ela compra o meu produto e ela vende. E ela quer me pagar agora para eu fazer a logística para ela. Então, assim, é muito inteligente, né? É muito, muito inteligente. Então, ela tá tirando 2,5 milhões e, não sei, ela tá perdendo uma boa parte, né, da energia dela em embalar, em distribuir, em pagar o Taikyu-bin, que ela, não, por causa do volume, ainda não tem um preço tão legal. Então, ela vai reduzir tudo isso, vai terceirizar pra gente e vai focar só na venda. Imagina, é muito provável que ela aumente a venda dela. E a liquidez dela vai ser muito maior. Então, eu vejo que tem um pouco disso, assim, a diferença cultural, né? Entre empresas brasileiras e japonesas, eu acho que é muito... Se você pensar que você vai vender 2,5 milhões, mas você tá gastando 1,5 milhão, né? Em operacional, você tá tirando 1 milhão. Não é ruim, mas você tá trabalhando que nem um maluco, né? Nem um doido. Quanto tempo você vai aguentar fazer isso, né? Agora, a japonesa, ela já diminui um pouquinho a margem dela, mas ela deixa mais saudável o negócio e ela consegue se concentrar em abrir mais um ponto de venda, por exemplo, né? E cria-se um ecossistema, né? Todo mundo ganha, né? Tanto que, se você vai entrar com produtos alimentícios, eu tive muita assédio do mercado japonês pedindo produto alimentício, né? E produtos gostosos do Brasil, né? E aí a gente ofereceu para a Itoyokado, que faz parte do grupo do Seven & i Holding. E aí a gente colocou um produto muito bom. Não posso falar nomes, né? Mas assim, eu adoraria falar. Mas a gente não pode fazer propaganda. E aí, é claro, tem uma empresa pequena, que tem muitos problemas estruturais, ela não consegue dar conta da demanda, né? E tem alguns problemas, né? De estruturação. Então, não deu para você persistir muito. Mas eu vi, assim, rapidamente que eu tinha que passar por uma empresa que fornece para o Itoyokado, porque tem esse ecossistema. Porque o Itoyokado não quer problema. Então, ele não vai querer algum problema com o produto, essa empresa vai se responsabilizar. E essa empresa não faz nada, na verdade, aparentemente. Ela só se responsabiliza em verificar a fábrica do fornecedor para ver se não está fora E ela é até bem leve, assim. Não achei ela muito forte na inspeção, não. E, assim, só que se der algum problema, ela é tipo um seguro, né? E o grupo é tão grande que ele pode ele mesmo comprar, ele não faz isso, né? Ele prefere pagar uma empresa, porque se ele tiver algum problema com o produto, essa empresa que vai ter que se estabilizar, né? Eu acho essa diferença de mentalidade que a gente vê muito forte aqui no Japão,
é o que constrói um mercado tão rico, né? Tão rico. Isso, mas o que você falou é fundamental para, eu acho que a gente, como trabalha na parte de desenvolvimento, uma pessoa que está com e-commerce, é muito normal a gente falar, tá bom, você falar de 3 envios por dia é uma coisa, a hora que você tiver 50 envios por dia, Como que você vai então, fazer? o seu know-how é na área de vendas e não necessariamente de logística, né? E entender que é necessário logística. Nossa, assim, fantástico. Foi uma aula hoje mesmo, muito para o mercado, varejo, assim, eu acredito que quem está começando um negócio e pretende atender o varejo vai valer muito, assim, esses insights que você passou. Legal. Pete, você acha que faltou alguma pergunta, que tem alguma coisa que você gostaria de falar, que a gente não explorou, que, enfim, eu acho que tem bastante coisa bem legal aqui. Tem muito. Mas... Eu acho que me falaram uma vez assim, né? Me perguntaram assim, mas esse shopping não vai querer o nosso produto porque ele pode ele mesmo importar e distribuir. Era um produto da China, algo assim que era customizado, né? Aí eu falei assim, mas aí se fosse assim, ele ia lá e comprava roupa, né? Não precisava de mim, né? Então, ele comprava direto na Hope ou ele comprava a própria marca Hope, por causa do tamanho da empresa, né? Então, essa visão que você tinha comentado sobre estruturação do japonês colocar essa empresa faz isso, a gente faz isso, e cada um no seu lugar, desenvolvendo bem. É uma consciência muito interessante e uma visão que às vezes os estrangeiros não têm. Eles querem fazer tudo e acabam não conseguindo ter uma escala produtiva também, né? No mercado japonês. Não conseguem entrar no mercado japonês nem fazendo toda a força, com todo o capital, assim. É um pouquinho diferente, acho que o mercado japonês mesmo, nesse sentido. Mas ele dá uma estrutura a longo prazo. Eles não abrem mão de você. Por mais que você esteja passando por momentos, igual na pandemia, né? A gente não conseguiu importar do Brasil em muitos momentos. Teve problema com as coleções que não puderam ser produzidas, uma parte, né? O Brasil sofreu bastante, né? Com a pandemia, muito mesmo, né? Então, muitos funcionários ficaram doentes, sabe? Assim, então foi uma barreira difícil e as empresas não desistiram da gente, pelo contrário, né? Assim que retomou, eles têm um cuidado, eles cuidam de você, você cuida deles também, é claro, com muita consciência de que o quanto isso tem de retorno mútuo, né? Senão não faz sentido para eles também. Perfeito. Eu acho que é isso. Obrigado por ter participado com a gente aqui hoje. Acho que foi muito bom. Se quiser deixar contatos, como as pessoas podem te achar ou achar sua marca, principalmente, né? Acho que se vocês procurarem para o hopeshop.jp, vai sair a página da Hope, que é a principal, né? Lá dentro vai estar, né? Mais informações sobre a empresa e o nosso contato. Vai ter muita coisa nas redes sociais em português. E ali, qualquer pessoa que você encontrar que consiga ali ter acesso, ela vai trazer para mim. Sempre é assim, sempre a gente recebe muitas propostas, às vezes, do Brasil, através daí, né? É claro que tem um site oficial, tudo, a gente pode estar colocando o link depois, não sei, e aí vocês podem estar procurando. Eu queria deixar também uma mensagem legal. A gente tem um país muito deficiente, né, de problemas sociais, assim, com muitos problemas sociais, sabe? E eu acredito que se a gente conseguir fazer isso bem, fazer juntos, a gente consegue mudar essa realidade, né? Eu faço muita questão de que todas as pessoas que estejam ouvindo pensem muito nisso, porque a partir do momento, né, e tiver empresas com projetos sérios, sociais, que podem ajudar o Brasil de alguma forma, impactar e ajudar ele a mudar, né, como um todo, são projetos importantíssimos para a gente. Então, a gente não vai, como fala, a gente vai poder ajudar em tudo que precisar. Empresas que tiverem essa consciência social, porque a realidade que a gente vive no Japão é uma bolha, né? A gente não tem problemas grandes aqui. É um país que funciona tudo, né? E praticamente tudo. É um país muito receptivo, muito educado, né? É excelente. É um paraíso para quem trabalha. Se a pessoa quiser trabalhar, ele é um país extremamente aberto e receptivo para você. Mas a gente não vive essa realidade no Brasil, né? Acho que eu vi meus pais sofrerem muito para poder cuidar dos filhos lá. Eu tenho lembranças, assim, bem pequenas, e muita felicidade, né? De muita união, mas eu via muito sofrimento. Toda vez que eu volto para o Brasil também eu vejo muito sofrimento. Então, eu acho que é a nossa função como ser humano mudar essa realidade.
E a gente trazendo mais produtos do Brasil, né, ajudando na economia brasileira é um dos caminhos que a gente pode estar fazendo isso. Então eu peço uma atenção para que as empresas que têm essa consciência social, elas podem me procurar. Eu sempre marco, agora quase todos os dias, né, porque a gente está desenvolvendo um projeto social muito grande no Brasil, e eu recebo as pessoas, eu ajudo muita gente sem ter nenhuma participação. A gente não precisa disso, a gente só precisa que a empresa se fortaleça para que ela possa impactar mais. E eu acredito muito que no Brasil está na fonte, né? Por isso eu queria muito que fosse fonte, porque é na escola, é com as crianças, com as nossas crianças, né? Com a educação que a gente começa. Primeiro tendo educação moral, que era a coisa que eu mais achava impressionante na escola japonesa, porque amava. E a consciência, e meus filhos estudaram, se formaram e estão na faculdade agora, tudo na escola japonesa, e eu vejo isso o tempo todo, essa questão da consciência moral, ética, para que você possa construir um bom ser humano. Então, estou aberta a ouvir e ajudar no que for preciso as empresas que têm essa consciência, que podem mostrar para a gente que vão fazer diferença. Muito bom. Considerações finais. Bom, obrigado. Eu acho que é isso, Pete. Obrigado. Você que dedicou um tempinho para falar com a gente aqui. Obrigado mesmo.